Oi pessoal, tudo bem? Vinícius, Portfólio Vinícius, com mais um videozinho aqui no ar, com o título É preciso raciocinar bem sobre o 7 de setembro. Olha pessoal, eu venho acompanhando aqui os comentários, as análises, as reflexões. Participei de uma live muito bacana, né, com 3 amigos, a Thalita, Matiello, César Matiello, seu irmão, o João Fábio Diniz, e dentre os assuntos que nós tratamos ali foi obviamente a questão que envolve as manifestações aí patrocinadas, né, pelos apoiadores do governo Bolsonaro ao 7 de setembro, com suspeitas de grupos armados envolvidos, com suspeitas de tentativa de instalação de um, vamos falar assim, de um... vamos ser sinceros, tentando iniciar um tipo de golpe, né, invadindo ali talvez o Supremo, o Congresso. A gente não tem assim, na verdade, muita certeza até que ponto teremos muita gente lá em São Paulo e em Brasília, se realmente haverá gente armada. Essa questão que envolve a manifestação contra o governo que vai acontecer no Marangabaú, eu confesso que eu tenho muito receio. A princípio não sou favorável que haja manifestação no mesmo dia, mas enfim, há gente que fala que não, que tem que ter sim, que é uma forma de mostrar que há uma resistência a essa postura por parte daqueles que apoiam o governo, para mostrar que ele não tem apoio de mais de 50% da população, e é verdade, mas assim, eu estou um tanto reticente ainda. E estamos nesse cenário, né, que as pessoas estão ficando cada vez mais com medo e tudo mais. E eu sou sincero, ouvi muita gente boa, muita gente com formação, com conteúdo, que está com muito medo, com muito receio de onde isso pode chegar. Mas eu também observei pessoas que estão assim mais, não estão tão preocupadas assim, alegando que ele não tem força política para algum tipo de golpe, de que talvez o cenário final seja algo parecido ao que foi a invasão do Capitólio ali nos Estados Unidos em janeiro desse ano, e que acabou sendo, digamos que, a derrota final do Trump naquele momento. Olha, a gente que aqui, né, faz vídeos na internet, né, eu sou formado em História, gente que é da Sociologia, da Ciência Política, até gente que não tem formação na área, mas assim, tem leitura e faz assim, trabalhos muito bacanas aqui de militância, como também de análise de conjuntura. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal. E eu, na verdade, eu acho que as possibilidades são muitas. De fato, nós podemos ter uma situação crítica, caótica, assim, desses grupos lá em Brasília e também em São Paulo, de um confronto ali entre os manifestantes, da polícia, inclusive, agindo contra os manifestantes ali mais à esquerda. Tudo é possível sim. Mas eu ainda, digamos que tenho, assim, quase que, vamos dizer assim, estou intuindo, em cima do que eu estou notando ali e observando, que ele tem força, sim, para poder instaurar algum tipo de caos, até mesmo gerar, assim, no caso, grupos assim armados que começam a reagir, a atirar, enfim. Algo semelhante ao que o PCC acabou realizando em 2006. Para quem não se recorda, os mais novos não devem lembrar, mas os mais velhos se recordam daquele episódio que o PCC ele começou a atacar delegacias, enfim, começou a colocar fogo em ônibus aqui no estado de São Paulo, e foi um momento tenso. Isso eu vejo que ele tem força, sim. Ele tem força para poder instaurar esse tipo de caos, essa situação assim, né, de desespero. Mas eu não vejo, eu conheço gente que ainda mesmo assim vê, eu não vejo muita continuidade nisso, não vejo. Até em virtude do que da CPI, em virtude até mesmo da sua queda de popularidade, dele até está sofrendo críticas e até oposição de setores mais assim ligados ao grande capital do Brasil. Eu não vejo algo que vá ser muito frutífero para ele, até porque ele tem esse comportamento de agente do caos. Ele é sempre um agente do caos e não é construtivo, é destrutivo. E eu vejo que, por exemplo, governantes fascistas, né, ou de inspiração fascista, que se não tiveram mais tempo no poder, eles tinham algum projeto mais construtivo, mesmo que seja no sentido de se manter no poder, de instaurar um regime racista, como aconteceu na Alemanha. Mas assim, havia um projeto. O Bolsonaro ele tem assim, um perfil um tanto destrutivo, e o seu legado é um legado de 30 anos de vida pública como um carreirista,
uma pessoa que é funcionário fantasma, nepotismo, rachadinha. Ele tem um legado que é até muito mais próximo do que seria o Centrão, do que, na verdade, né, o que seus militantes se comportam. Vou falar assim, eu não vejo como algo que vai além. Eu até sinto que possa ser, por que não, talvez, o início da sua derrocada. Porque se as manifestações, que é bom lembrar disso, ele pode se fortalecer, ele pode destruir muita coisa, mas se ele sai derrotado porque não tem tanta manifestação, ou porque, enfim, se no final o resultado não é o esperado e é negativo para ele, aí é uma grande derrota. As pessoas têm que lembrar disso. Fora também que eu noto o seguinte, eu tô percebendo que tem muita gente que não está assim, raciocinando com muita calma. As pessoas estão assim usando referências do que foi, por exemplo, o golpe de 64, do que foi também o AI-5, fazem também comparações com o que aconteceu na Alemanha nazista, não é? E eu acho que essas análises são pertinentes, sim. Muitas delas são até muito verdadeiras no que apontam, tem muita coesão no que apontam, vamos falar assim. Mas eu vejo que as pessoas estão tanto assim se baseando muito no que aconteceu e sem assim notar que não será igual ao que já aconteceu. A história não se repete. Isso é um equívoco. A história não se repete. Ela pode aparentar alguma repetição, mas nunca é igual. Sempre há diferenças. Então eu me lembro aqui, né, do velho Marx, de que quando se repete como farsa, não como tragédia. Né, como aconteceu pela primeira vez, ou seja, quando se repete, aparentemente se repete, não é uma repetição, é uma farsa e não é a mesma tragédia. Eu vejo que o Bolsonaro ele é uma farsa do que foi a ditadura militar, mesmo no seu sentido horripilante, em que nós temos aqui mais de 500 mil de mortos da Covid, boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas, a gente já falou bastante sobre isso, esse desastre na economia, esse desastre na política ambiental. No final, sabe, eu vejo que ele é uma farsa extremamente destruidora do país, nesse sentido, mas eu não vejo como alguém capaz de levar adiante até porque não há um projeto, ele não tem um projeto, ele tem, na verdade, uma retórica, uma campanha constante, mas não um projeto. Agora, né, os problemas do Brasil só estão começando. Não pense que ele derrotado, o Brasil está bem. Não, vários problemas só vão aparecer. Até porque o legado perverso do bolsonarismo, independentemente de não ser mais nem ele, nem os seus filhos, porque eu sinto que esse núcleo bolsonarista, né, ele tende a ser derrotado também. Aqueles que estão próximos dele, que fizeram campanha, que estão no governo até o final. Mas assim, esse desastre que foi esse governo, está sendo esse governo dessa extrema-direita, né, a política econômica, a política ambiental, né, isso certamente vai deixar cicatrizes muito profundas, que já estão deixando na história do país. Eu vejo, que eu até comentei recentemente na live, que o mês de setembro como um todo, a seca, a crise energética, a crise hídrica, a crise econômica, o desemprego, muito piores do que o 7 de setembro em si. Essa é a minha grande preocupação. É uma preocupação muito mais a longo prazo do que a curto prazo em relação à data específica agora do dia 7. Esse que é o grande problema que eu vejo a gente avaliar com um pouco mais assim, de atenção. E até compreendo que na live, vou até colocar o que aconteceu, que eu comentei o seguinte, o que eu falei, Bolsonaro não tem um milagre econômico a oferecer. A ditadura militar ofereceu um milagre econômico, em que a economia brasileira cresceu 10% ao ano, mas depois deixou a conta, né? Porque a dívida externa aumentou, temos um êxodo rural, inchaço urbano, enfim, a hiperinflação também que é decorrente dessa política extremamente sem escrúpulos, né, da gastança que foi o mandato econômico, deixou. Mas naquele momento breve, de 4 anos o milagre, a população, né, estava assim, ou apoiando o regime, ou até em silêncio, porque havia um crescimento da economia. Ele não tem isso a oferecer. E aí eu falei, não há um milagre econômico. E o meu amigo João Fábio disse, mas não há um milagre econômico, mas pode haver um milagre antropológico. Do Bolsonaro usar todo, né, a sua retórica, todo o seu legado, toda a sua postura, né, de antissistema, de fascista, vamos usar a palavra certa, para poder começar a iniciar o caos. Eu concordo com ele sim, até dessa metáfora do golpe antropológico, do milagre antropológico, porém, eu acho que a gente precisa racionar com muito mais calma. Eu vejo muita gente raciocinando muito com o coração em relação ao que está acontecendo. Precisamos ter calma, certo? Para poder refletir melhor em relação ao dia 7. Gente, peço perdão aqui que eu estou fazendo a gravação
no meu momento de interrupção aqui da aula. Estou fazendo aqui sem usar o suporte, está tremendo um pouquinho. Se me conhecer, eu sou Vinícius, aqui é o meu portfólio. Se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço.